E aí, galera, tudo beleza? Conspirações e teorias da conspiração na área. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Você já parou para pensar que algumas das teorias da conspiração mais absurdas da história acabaram se mostrando verdadeiras? Pois é, parece até roteiro de filme, mas às vezes a realidade é muito mais bizarra que a ficção. No vídeo de hoje, vamos mergulhar de cabeça nesse mundo misterioso e descobrir algumas dessas teorias que, de tão inacreditáveis, pareciam coisa de malhação, mas que, no fim das contas, tinham um pezinho, ou melhor, um peitão, na realidade. Então já deixa aquele like esperto, se inscreve no canal e bora pro vídeo. E para começar nossa lista com o pé direito no peito do capeta, vamos falar de um dos casos mais sinistros e perturbadores que você vai ver hoje, o projeto MKUltra. Segura essa marmita que lá vem história. Por décadas, rolavam boatos de que a CIA, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos, estava fazendo experimentos secretos de controle da mente em cidadãos americanos. Parecia coisa de Jerico, né? Mas em 1975, essa teoria da conspiração mostrou as garras e se revelou verdadeira. Documentos ultra-secretos vieram à tona e mostraram que, entre as décadas de 1950 e 1970, a CIA realmente estava metendo o bedelho onde não devia e conduzindo experimentos bizarros e assustadores com drogas psicodélicas, tipo LSD. E sabe qual era o objetivo desses experimentos? Descobrir como manipular e controlar a mente humana, como se as pessoas fossem marionetes nas mãos deles, tipo aqueles bonequinhos do professor ventríloco. E o pior de tudo é que os alvos desses testes eram muitas vezes pessoas comuns, cidadãos americanos que não faziam a mínima ideia de que estavam participando de um experimento macabro. Eles usavam pacientes psiquiátricos, presidiários, viciados em drogas e até mesmo pessoas inocentes que estavam só no lugar errado, na hora errada. A intenção da CIA era criar técnicas de lavagem cerebral e espionagem, transformar pessoas em verdadeiras armas, soldados controlados à distância, sem ter voz nem vez. E o mais assustador é que a gente não sabe a extensão total dos horrores que aconteceram nesses porões da CIA. O projeto MKUltra é a prova de que, às vezes, a realidade é mais assustadora que qualquer filme de terror. Se você achou que o MKUltra já era dose para leão, se prepare para a Operação Paperclip, uma história que mistura espionagem, nazismo e uma pitada daquela paranoia da Guerra Fria. Segura o forninho que essa história vai esquentar. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, bastião da liberdade e justiça, estava fazendo o quê? Espalhando a democracia? Não! Eles estavam ocupados trazendo cientistas nazistas para trabalhar em seus projetos militares e espaciais. No início, o governo americano negava tudo, fazia cara de paisagem. Mas, com o fim da guerra, a casa caiu e a verdade veio à tona. Documentos secretos revelaram que mais de 1.600 cientistas nazistas, incluindo alguns que participaram de crimes de guerra, foram recrutados pelos Estados Unidos. A Operação Paperclip tinha um objetivo principal: usar o conhecimento desses cientistas nazistas para dar um gás na corrida espacial e tecnológica contra a União Soviética. E esses cientistas não eram uns Zé Manés, não. Eles eram mentes brilhantes, mas também muitas vezes envolvidas em experimentos humanos cruéis e desumanos durante o regime nazista. A hipocrisia da Operação Paperclip é de dar nó no estômago. Enquanto os Estados Unidos julgavam os criminosos de guerra nazistas em Nuremberg, ao mesmo tempo, estavam estendendo o tapete vermelho para outros membros do regime, tudo em nome do progresso científico e da segurança nacional. A Operação Paperclip é um lembrete assustador de que, em tempos de guerra, a ética e a moral podem ser jogadas para escanteio em nome de interesses estratégicos. E quando a gente pensa em conspirações que se tornaram realidade, não tem como não falar do escândalo Watergate, um clássico da política americana,
que deixou o mundo de boca aberta. Nos anos 1970, o presidente dos Estados Unidos era o Richard Nixon, um cara que se dizia o paladino da justiça, da honestidade, o rei da cocada preta. Só que, por trás dessa máscara de bom moço, Nixon escondia um esquema sujo de espionagem política que faria o próprio SNI corar de vergonha. Naquela época, jornalistas investigativos começaram a farejar que o cheiro de pólvora vinha da Casa Branca. Surgiu a suspeita de que o governo Nixon estava metendo o nariz onde não devia, grampeando telefones e invadindo escritórios de seus oponentes políticos. Claro que no início, ninguém acreditava, afinal. Quem em sã consciência ia acreditar numa história dessas? Parecia coisa de novela das 8. Mas, para a surpresa de todos, essa teoria da conspiração se provou verdadeira. Em 1974, depois de muita investigação e reviravoltas, a verdade veio à tona. Nixon e sua gangue tinham, sim, autorizado o uso de métodos ilegais para espionar seus rivais políticos. O escândalo Watergate foi um terremoto político. A população americana, que antes idolatrava Nixon, se sentiu traída, enganada. Nixon, acuado pelas provas e pela fúria da opinião pública, não teve outra escolha a não ser renunciar à presidência para evitar um processo de impeachment. E por falar em conspirações que se tornaram realidade, preparem-se para mergulhar no mundo da vigilância global. Lembram daquela sensação de paranoia, de que estamos sendo vigiados 24 horas por dia, 7 dias por semana, de que alguém está sempre de olho nos nossos dados, nas nossas conversas online? Pois é, essa sensação não é coisa de maluco, não. Em 2013, o mundo levou um susto daqueles. O governo dos Yu estava, sim, monitorando as atividades online e as comunicações de cidadãos do mundo todo. Essa história começou lá nos anos 2000, quando teorias da conspiração sobre um esquema de vigilância global começaram a pipocar na internet. Mas ninguém dava muita bola, né? Afinal, era tudo conversa de quem acreditava em ETs e lobisomens. Só que, em 2013, Edward Snowden, um ex-analista da Agência de Segurança Nacional do SCIA, NSA, resolveu quebrar o silêncio e mostrar que a verdade estava lá fora. Snowden vazou documentos ultra-secretos que comprovavam a existência de um programa de espionagem global operado pelos EUA. O programa, batizado de PRISM, permitia que a NSA acessasse dados de grandes empresas de tecnologia, como Google, Facebook, Microsoft e Apple. A revelação do PRISM causou um escândalo mundial. Governos de todo o mundo protestaram, acusando os EUA de espionagem e violação de privacidade. O caso Snowden e o programa PRISM nos mostram que, na era da informação, a privacidade se tornou um bem precioso e cada vez mais ameaçado. E para fechar nossa lista de teorias da conspiração que se tornaram realidade, vamos falar de um caso que é de partir o coração, um exemplo brutal de racismo e descaso médico que manchou a história dos Estados Unidos. Entre 1932 e 1972, o governo dos Ilhéus conduziu um estudo médico em Tuskegee, no Alabama. O objetivo era estudar a progressão da sífilis em homens afro-americanos. Só que tinha um pequeno detalhe: os homens que participaram do estudo não foram informados de que tinham sífilis. Os médicos diziam que eles estavam sendo tratados para sangue ruim, uma forma genérica de se referir a várias doenças. Na verdade, eles não receberam tratamento algum para a sífilis. Mesmo após a descoberta da penicilina, que cura a sífilis, os pesquisadores continuaram o estudo por décadas, sem oferecer o tratamento aos participantes. Eles queriam observar os efeitos devastadores da doença a longo prazo, mesmo que isso significasse condenar centenas de homens negros à morte. O estudo de Tuskegee só foi revelado ao público em 1972, graças à denúncia de um jornalista. A revelação causou uma onda de revolta e indignação nos Estados Unidos e no mundo. O caso Tuskegee
é um exemplo assustador de como o racismo e a discriminação podem ter consequências terríveis. E aí, pessoal? Gostaram do vídeo? Viram só como a linha entre conspiração e realidade às vezes é mais fina que fio dental? Esses casos que a gente viu hoje mostram que nem tudo é o que parece ser, e que muitas vezes a verdade está escondida debaixo do nosso nariz. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre outras conspirações que foram provadas ou que ainda estão em debate, comenta aqui embaixo qual o próximo tema que você quer ver por aqui. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo e, claro, compartilhar esse conteúdo com seus amigos nas redes sociais. Até a próxima!